Boa tarde, queridos alunos, tudo bem? Em ciências, nós já trabalhamos sobre os seres vivos. Então, qual que é a diferença mesmo dos seres vivos para a gente lembrar? Nós sabemos que os seres vivos, eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Então, isso é um ciclo de vida. Então, e quem que são os seres vivos? Então, seres vivos são nós, seres humanos, as plantas e os animais. Nós também já trabalhamos quem são os seres vivos e quem são os fatores não vivos. Então, quem mesmo são os seres vivos? As plantas, porque elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Os animais e nós, seres humanos. E quem que são os seres não vivos, que são aqueles fatores não vivos? A água, o solo, o sol, a caneta, o carro, o lápis. Até em uma das aulas online, um dos amiguinhos perguntaram assim: Prof, mas e o vírus do computador? Ele não é um ser vivo? Ele não nasce? Ele não cresce? Então, o vírus do computador é uma tecnologia feita pelas mãos dos seres humanos. Então, ele não pode ser considerado como um ser vivo, porque ele faz parte ali só da tecnologia. Então, o vírus do computador, ele não é um ser vivo. Ele não nasce, não cresce, não pode se reproduzir e não morre naturalmente. Ele é um vírus criado pelo ser humano dentro da tecnologia. Não vamos confundir. Nessa questão entre o ser vivo e o ser não vivo, quando foi feita a experiência do feijão ali na página 11, vocês puderam ver bem, observaram que a sementinha germinou na terra, começou a crescer e criar vida. Daí ela produziu o feijão, depois de ali um tempo, o feijão novamente foi plantado e produziu novos feijões. E aquele feijãozinho que existia, o pezinho do feijão, acabou morrendo. Então, na página 11, quando vocês fizeram a experiência do feijão, deu bem para observar isso, que o ser vivo ele precisa nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Agora, na página 8, nós vamos observar que o planeta, que é o planeta Terra, onde nós vivemos, ele apresenta diversos ambientes. Em cada um desses ambientes, há seres vivos com características que os permitem sobreviver nesses lugares. Então, ali na página 8, nós temos 4 ambientes diferentes e nós temos vários seres vivos ao lado para recortarmos e colarmos. Por exemplo, na primeira imagem é um deserto. Qual animalzinho que se adaptaria no deserto? Ele iria sobreviver no deserto. Qual desses seres vivos? O camelo e o cacto. O camelo, porque ele fica mais tempo, ele consegue armazenar mais quantidade de água até chegar a algum outro ponto para poder beber mais águas. E o cacto também, que ele vive com com pouco só de água, né? Ele não precisa de tanta água para sobreviver. Na outra imagem, nós vemos um mar, temos ali algumas algas. Será que se eu colocasse o camelo no mar, ele ia sobreviver?
Será que ele é um animalzinho que tem o corpo adaptado para viver na água? Será que ele conseguiria respirar dentro da água, que nem os peixes? Será que ele tem nadadeiras para possibilitar essa locomoção em um ambiente aquático? Então, qual desse animal que poderia colocar nesse ambiente aqui no mar? Então, nós temos ali a foca, nós temos ali o tubarão, né? Então, cada ser vivo vive em um ambiente diferente. Na outra imagem aqui, nós temos a floresta. Quem será que poderia viver na floresta? Então, nós temos ali algumas flores, né? Nós temos a onça. Na outra imagem, nós temos um ambiente com bastante gelo. Qual será o animal que tem o corpo que ajuda a manter o calor, que tem bastante pelo, que o corpo é adaptado para viver em um ambiente frio? Então, aqui na nossa imagem, nós temos ali o urso polar, que ele tem o corpo para ser adaptado para esse tipo de ambiente. Podemos ver um lugar para cada ser vivo. Então, o habitat de um ser vivo é o local em que ele habita, em que ele... Os cactos, por exemplo, eles precisam de pouca água e por isso eles podem viver em ambientes secos, como no deserto. Os ursos polares têm uma camada de gordura sobre a pele que os ajuda a manter o calor do corpo. Por isso, eles podem viver sobre o gelo, na região lá do Polo Norte. Já os peixes, a maioria dos peixes respira dentro da água. Além disso, esses animais têm nadadeiras que possibilitam a locomoção em ambientes aquáticos. Então, o movimento das nadadeiras possibilita a locomoção dos peixes dentro da água. Então, podemos observar que os ambientes com características diferentes são habitados por seres vivos diferentes. Por exemplo, uma planta adaptada a um ambiente seco, ela não é encontrada numa floresta úmida, ou vice-versa. Uma planta adaptada num ambiente úmido, ela não vai ser encontrada em um ambiente seco, senão ela vai morrer. As características que possibilitam os seres vivos sobreviver em seus ambientes são chamadas de adaptações. Na página 13, podemos aprender um pouquinho o que é camuflagem. Então, a camuflagem é um tipo de adaptação ao ambiente. Os animais camuflados se parecem com o ambiente em que vivem e podem passar despercebidos. Então, vários animais fazem isso. A coruja, a cobra, o louva-a-Deus, o urso polar. Que o urso polar, ele é branco, tem o pelo branco, porque serve de camuflagem, porque ele vive lá na neve. Então, quando ele sai à caça de alimentos, o corpo dele todo branco e a neve branca, ele fica com o corpo camuflado. Daí é mais fácil para que ele possa pegar sua presa sem que ela o perceba chegando. Então, nós podemos perceber que as características do urso polar que o permitem viver neste ambiente frio é que ele tem suas grandes patas e o seu pelo branco. Então, ele permite com que ele viva na neve. Então, o pelo branco vai servir como camuflagem e as grandes patas
vai ser muito excelente para andar na neve, porque serve como ótimas nadadeiras. Então, as características do urso polar são essas. E qual que é o ambiente, então, do urso polar? O ambiente é caracterizado pela presença de gelo e neve. Então, o gelo e a neve, eles são brancos. E o urso polar, de que cor que ele é? Ele é branco. Então, este ambiente serve também para que o urso polar, seja adaptado ao ambiente e com a pele branca, com o pelo branco, servindo como camuflagem da cor da neve, facilita que ele caça seus alimentos. Se você ainda tem dúvida o que é um ser vivo e um ser não vivo, na página 17 tem lá no material de apoio algumas imagens de quem sou eu. Então, como que vocês vão brincar com essa adivinha? Tem ali umas sugestões de perguntas. Eu sou um ser vivo, então cada criança, cada participante vai pegar uma imagem e vai colocar na cabeça sem ver. E o outro participante vai tentar descobrir a figura que está em seu chapéu. Para isso, você terá que fazer a pergunta: eu sou um ser vivo? E a pessoa vai dizer se sim ou se não. Eu sou um objeto criado pelos seres humanos? O que são objetos criados pelos seres humanos? O martelo, o liquidificador, a caneta, a borracha. Um exemplo, eu posso colocar um boné, e colocar ali uma fita para segurar a imagem, ou eu posso fazer aquele chapéu que a professora Simone de Arte também nos ensinou a fazer. Coloco a imagem na minha cabeça, eu não posso olhar. E daí eu vou perguntar para o meu colega que está vendo a imagem, ou para o outro participante, essas perguntas. Eu sou um ser vivo? Daí o meu colega vai dizer se sim ou se não. Sim, eu posso fazer outra pergunta. Eu sou um animal? Não. Eu sou uma planta? Sim. Eu vou fazendo as perguntas sobre o que eu quero saber para ver se eu adivinho qual ser vivo ou qual o ser não vivo que está na minha cabeça, mas eu não posso olhar, senão daí estraga a brincadeira. Então, as características dos seres vivos. Nem sempre é fácil saber o que está vivo ou não está vivo. Então, para facilitar nosso estudo, vamos conhecer algumas características comuns aos seres vivos. Então, o ciclo de vida. Como que é o ciclo de vida? Quando você nasceu, antes de você, nasceram seus pais, e antes deles, seus avós. Todos os seres vivos nascem de outros seres vivos que já existiam antes deles. Por exemplo, ali, nós temos o ciclo de vida de um gafanhoto, ali na página 16. Então, nós temos o ciclo de vida de um gafanhoto, nós podemos ter um ciclo de vida dos peixes, das galinhas, das plantas, como nós vimos lá, o ciclo de vida do feijão, desde a sementinha até o seu processo de nascer o feijãozinho. Então, para termos certeza do que é o ser vivo, ele tem que seguir essas características. Os seres vivos, eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Então, essas etapas compõem o que chamamos de ciclo de vida.